Fala, turma! Segunda temporada em alta aqui agora, pulando para o segundo episódio, mas eu quero já deixar um recado no início aqui, tá certo? Se você não viu o primeiro episódio da segunda temporada, corre lá para você assistir esse aqui sem entender. Já estou dando um recado na largada aqui, antes da apresentação, para você ganhar tempo na vida. Mas vamos lá. Marcelão, nós de novo aqui para a prosa do economista com o zootecnista, mais um assunto provocativo, mais um assunto aqui para deixar o nosso amigo boiadeiro pensando no seu negócio, entendendo o seu negócio e não se comparando ao da cerca. Esse é o mais importante. Então, passa a bola para você, para a gente continuar nessa prosa que está sendo muito interessante aqui, dentro do mundo de cria. Mas, volta no episódio. Sim. Então, olá, amigas e amigos que sujam a botina nessa lida pecuária, tudo bem? Então, não adianta querer pular etapas aí, boiadeiro. Não adianta querer sair na frente aí, né? Apesar que o boi que chega primeiro na aguada bebe água limpa. Então, pega lá as continhas que a gente fez e realmente vai entender aonde você vai precisar chegar. Vai lá, Marcelão. A jornada, às vezes, é muito mais interessante do que alcançar o objetivo. Mas é isso aí que realmente a gente vem falando. Planejamento. Então, a gente está linkando um no outro, como a gente também mostrou lá na primeira temporada. Quem não assistiu, vai lá, assiste, segue, passa para frente, compartilha, você entendeu? Tem dúvida, pode chamar, gente. A gente vai fazer o possível, o máximo para poder responder, pode entrar em contato, tá? Então, isso é o que a gente precisa. Lá atrás a gente estava falando, uma coisa é puxada, é linkada na outra. Então, são provocações, às vezes, que parecem serem soltas, mas trazem realmente, uma tá mordendo o rabo da outra, certo? Então, vamos para esse episódio. No outro episódio, a gente conversou bastante, você mostrou, né, as simulações dos custos, levantamento de custo, né, de quanto que realmente numa desmama de 70%, o boiadeiro pode alcançar quando ele segura, dá uma chancezinha, quando ele faz a recria, ou quando ele não faz recria. Né? Então, que impacto financeiro ele vai ter, de fato, ele no vai... Exatamente. desfrute de caixa. Pelo amor, guardem isso, gente. Desfrute de caixa. Isso Rebanho é um não é mais desfrute, importante. pelo amor de Deus. Rebanho não é desfrute. Rebanho é seu patrimônio. Patrimônio, pelo amor de Deus. Ele fica bonito no balanço, hein? Você fala, meu patrimônio é tanto. Mas o Não, que paga a conta é o desfrute de caixa. Gente, guarda isso, por favor. isso, o patrimônio para contar no boteco é lindo, maravilhoso, mas para te pagar a conta do boteco, quem está pagando é os bezerros que você vendeu. Né? As novilhas que você vendeu excedente, produziu excedente, as vacas de descarte, que realmente você não segurou, né? Porque você tem um bom índice de prenhez, você entendeu? Então, isso é que é o importante. Esses são os assuntos que a gente quer ter. Desfrute, guarde isso aí, gente. Desfrute. Isso é um dos maiores índices que a gente tem que ter dentro da pecuária, seja de cria, de recria, de engorda, ciclo completo, de caprinos, ovinos, né, e até ranicultura, se você quiser falar. Mas é isso aí. Então, sim, voltando no assunto, você Isso. mostrou um impacto. Tá, beleza. Cara, mas está lá. E qual seria, né, o ponto de equilíbrio? Né? Tá, você fala, pô, se eu tiver 70%, realmente isso vai me garantir um superávit, vamos colocar assim, Isso. lá na frente. Mesmo independente de, né, qual simulação foi feita, né, da chance, né, Perfeito. sem chance, tá, isso independente. Quer dizer que mostra que realmente Marcelo, 70% de desmama. isso. Ok. Na conta que a gente fez, por que o 70% é um número que dá pra gente começar a ter ele como parâmetro, tá? Eu não quero que isso aí seja uma religião, pelo amor de Deus, o brasileiro que tá vendo a gente aqui, tá? Aquilo lá foi uma análise que a gente fez, não é uma religião numérica,
pelo amor de Deus. Mas aonde eu começo a analisar o ponto de equilíbrio? Por que acontece? O gerador de custo da fazenda é sua base de matrizes. Ela é a sua geradora de custos. Ela é o que mantém, vamos falar assim, a fazenda trabalhando diariamente e os custos acontecendo por ela. Porque na cria, a geração de receita ela é diferente da geração de custo, porque o custo eles vem pela matriz que produz um bezerro e o meu produto de venda é o bezerro. Racionalmente simples é isso. Tá? Então, no frigir, se para eu pagar um custo eu preciso ter uma receita, então eu vou trazer essa receita de bezerro para dentro de um custo gerado, que ele é o de matriz. Bom, e por que às vezes esse número de 70 ele é interessante, tá? E ele é um balizador. Muito em cima do quê? O bezerro não tem um ágio sobre a arroba? Sim. Então, ele gera um ganho extra sobre aquele valor monetário. Qual que é o valor monetário de uma fazenda? Arroba. Essa é a moeda da fazenda. Então, se eu tenho um ágio sobre o valor monetário dela, então ele tem que amparar esse viés de custo que vai acontecer. Bom, então o que acontece? Se o meu índice de desmame ele começa a cair, tá? Neste nível que a gente olhou lá no episódio anterior, baseado em números racionais, tá certo? O que começa a acontecer? Tá? O meu custo de bezerro ele começa a ficar mais caro, por quê? Porque ele tem que pagar, tá certo? Esse desfrute que essa matriz está fazendo da sua fazenda nesse ciclo financeiro. Ciclo financeiro, não é pecuário, financeiro. Por quê? Porque um ciclo financeiro ele tem 12 meses. Ah, não, mas espera aí, mas a produção de um bezerro, não, calma. Mas vamos lá, seu funcionário você paga ele mensal, a energia você paga ela mensal. Então, se eu não tiver um planejamento dentro de 12 meses, ele vai, de fato, matar o seu caixa. Por quê? Porque anualmente você tem que produzir um bezerro, na lógica simples. Então, você tem que trazer esse planejamento desta forma. Então, esse é o ponto. Esse é o ponto de análise. Então, quer dizer, se eu tenho uma desmama de 60%, é problema? Pode ser. Por que ela pode ser? Porque será que 60% dessa desmama ela é capaz de honrar o custo, tá certo? De desfrute desta matriz na sua fazenda? Ou melhor, ela é capaz de bancar o custo de utilização que essa matriz fez sobre a sua fazenda ao longo de 12 meses? Então, aí é que entra toda essa análise. Por isso, de novo, volta no episódio anterior para ficar claro isso que a gente está falando. Tá? Claro. Ah, mas se meu índice de desmame for 60, quer dizer que ele é ruim? Não necessariamente. Se Não sabe você que isso tem um está custo, atrelado, né, se Gustavo? você consegue reduzir o seu custo e isso acontece, excelente. O que é um sinal disso? Quer dizer que 40% dessa diferença que você vai ter aqui, tá? Da produção feito desfrute de desmama, ela é você respira mais, porque se acontecer um errinho aqui, opa, não vai te matar no custo. Quando eu tenho que meu índice de desmame tem que ser 70%, para ele bancar o meu custo, eu ter um retorno mínimo que seja, e a gente pôs um retorno de 12%, não é algo extraordinário, astronômico, não. Se eu tenho uma economia que paga 10,75, eu ter 12, cara, eu tenho que ter um ganho sobre isso. Né? Então tá real aqui. Então o que quer dizer? Se ele é 60, ótimo, eu tenho uma margem aqui, ufa. Sinal que meu custo de produção, de manutenção dessa vaca aqui, ele caiu um pouco. Então isso tem que estar muito claro nessa relação, muito claro. Então quer dizer, se a minha desmama é 70, mas o meu custo para pagar toda essa produção for 60, olha que eu já ganhei. Eu já ganhei mais que 12. Por quê? Porque isso supera. E isso vai trazer aonde um outro ganho efetivo, que a gente falou lá, também no ganho efetivo de venda de descarte, que você comentou no começo do episódio. Então, é muito importante essa análise geral, não ser uma análise simples. Sim, não. E o que é interessante, né? Porque às vezes a gente fica preso ao ponto de equilíbrio, Isso, né? E ao ponto de equilíbrio trazido por índices que querem elevar a sua produtividade, mas também que vão carrear a elevação de custo, né? exatamente.
E aí esse ponto de equilíbrio vai variar bastante. Então, Vai. mas se eu tenho 60% de desmama, sou ineficiente, depende do seu referencial, com quem você está conversando no boteco, sim, né? Mas, dependendo do seu custo, sendo o seu Não, ponto de equilíbrio, sei lá, vou chutar aqui, 52% de desmama, você está sendo altamente eficiente, às vezes isso. muito mais do que quem tenha um, uma desmama de 70%, mas que carreou custo. Porque é isso que a gente tem que tomar muito cuidado hoje. Hoje, a, 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 a religião, né, pregada é aumento de produtividade. Ninguém Exato. mais fala mais em lucratividade. Ninguém Isso. fala. A lucratividade ela vem é, 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 em segundo plano em tudo que a gente está ouvindo. Isso. Ela vem como uma cerejinha de bolo, um batonzinho para maquiar que você tem que ser altamente produtivo, né? Uhum. Mas o altamente produtivo pode te elevar seu ponto de equilíbrio para um patamar que sua fazenda não vai dar conta de Não atender. vai. E isso por quê? Porque está carregando custo alto para você Aumento de atingir esse produção, objetivo. igual você falou, é aumento de rebanho. Ele está atrelado ao aumento de rebanho. Aumento de rebanho, como a gente falou no começo desse episódio, é patrimônio. Não é Tem desfrute de isso, caixa. exato. Aumento de rebanho e aumento de patrimônio, que vai vir atrelado sim a aumento de custo. Se aumenta a lotação, você precisa suplementar aumento de custo. O que vai acontecer? Seu índice de desmama vai ter que ser maior. Por quê? Porque ele, obrigatoriamente, ele tem que suprir o custo. Gente, ele Sim, tem que suprir o custo. Ah, mas eu vou vender descarte, eu vou ganhar dinheiro. Que bom. Agora imagina uma coisa, se os seus bezerros pagam todo o custo da sua fazenda, a sua venda de descarte ela passa a ser ganho real. Total. 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 Aí você põe dinheiro no seu bolso. é. E tem que Porque é tomar uma muito cuidado também, né, relação Gustavo? simples, é uma relação simples. É uma relação simples. Sim. Fala que eu te cortei, desculpa. Não, não, não. Terminando esse raciocínio aí, show de bola. Que tem que ter essa sistemática. O boiadeiro tem que colocar isso na ponta do Sim, lápis. Porque se está sobrando o descarte, ele está sendo altamente eficiente. E às vezes não altamente eficiente em índices. A gente tem que tomar cuidado com isso. Índice. Todo índice é lido atrasadamente, tá, gente? Né? Como é que eu vou boa. falar que meu índice de Boa desmama, reflexão. né? Boa Como é que reflexão. meu, né? Como que o meu índice de desmama vai ser bom ou ruim? Só vou saber depois que acontecer desmama. Já foi, Isso aí. já era, já Mas a passou, conta já foi paga. já ou não, né? Ou Ou não. não, porque então é essa situação que o boiadeiro tem que começar a tentar. Então, ponto de equilíbrio é conversa linda para ser contada em palestra. Índice é lindo, é bom, tem que ter, tem que acompanhar, tem que montar o seu benchmark interno, como a gente sempre falou, certo? O É seu. a sua fazenda com a sua fazenda, certo? O ano de 2020, 21, 22, 23, 24 e assim vai sucessivamente. E aí sim você vai vendo a sua evolução, onde você está melhorando ou não. Tá? Então, se às vezes você tem 60%, não se fique acanhado, timidamente, achando que você está fora da pecuária. Muito pelo Não. contrário. Muito pelo Mostra para contrário. ele os custos que você tem. Mostra para ele a pecuária que você faz, que o seu índice de 60% está lhe garantindo ainda uma rentabilidade que às vezes é maior do Isso. que Às vezes ele. Olha o quanto que é legal o que você falou, só para ilustrar de forma prática. Ó, você faz 70 e eu fiz 60, tá? Tô perdendo na largada, não tô? Mas eu vou lá. O meu parque de máquinas é enxutinho, enxutinho. Tratorzinho só para fazer o que precisa ali, papapá. O seu que é 70,
trator financiado, tá pagando, não sei, tem mais máquina disso, mais máquina daquilo. Quando você vai olhar a utilização dessa máquina no ano, ela não consumiu 10% do ciclo do ano, ela tá lá parada no barracão, mas você tá tendo o custo dela. E aí? Você tá vendo que a gente já desmistificou isso? A minha equipe, né, meu quadro de funcionário, É isso. às vezes é muito maior que o seu por uma ineficiência minha, não porque eu tenho maior rebanho que o seu, né? Às vezes você está gerando aí, você está conseguindo gerar, né, receita via excedente de bezerra. Ah, mas eu tenho desmame. Beleza, ok. Você tá apertando a sua mão na seleção, né? Você tem condição de fazer isso. Às vezes, eu também tenho, porque eu tenho 70%, só que o meu custo de recria, às vezes, é tão Que, alto, que a que, gente que viu vai, no passado lá que arrebenta seu custo, seu vai ganho. me matar, vai me matar. E outro lance, né, que a gente vem conversando também no outro episódio, só para a gente zerar isso aqui, às vezes a gente vai fazendo, né, trabalho só a parte de pensamento, tá? Meu ponto de equilíbrio, então eu preciso aumentar a receita, só que toda vez, às vezes, vocês podem olhar lá aquela simulação que foi feita de sem chance e sem recria, aonde a gente sai para vende o descarte e faz a reposição, a gente tem que tomar cuidado porque no próximo ano vai ter o quê? A vaca vazia, Isso, descarte, que era a base do meu rebanho. Então, se eu for continuar dessa forma, vai chegar num ponto que vai acontecer o quê? Eu vou aniquilar meu rebanho base. exato. Vou ter que viver de compra. Então, se a conta for essa, a tomada de decisão for essa, já elimina, aproveita e parte para fazer isso. Você vai ser comprador sempre de vaca de descarte, vaca parida e vai trabalhar. É uma solução? Sim, Claro. é uma solução. O que a gente quer mostrar com essa conta, tá? Com essa proposta, essa simulação de não segura recria e às vezes não faz, né, e sem dar chance, sai para fazer a reposição via terceiros, o que acontece? Isso você começa a gerar receita, Isso. te gera capacidade de investimento, posso segurar um pouco mais das minhas melhores novilhas, e isso ano após ano. Então, fazenda, rebanho vai crescendo, caixa vai crescendo, paulatinamente, gradativamente, E você junto não vai com... enforcando a fazenda. De jeito nenhum, porque eu tenho condição de ter investimento, então melhorias na fazenda. Então vai chegar uma hora que eu não realmente vou pular fora às vezes das compras. Muito de oportunidade será Exato, o exato. acontecido. E eu vou estar com a base minha genética de novo trabalhando. O que acontece atualmente, ou na maioria das vezes das coisas que a gente vê, é por essas conversas, né, essas consultorias loucas aí que a gente vê, é justamente o seu ganho patrimonial. Então, a sua cria nunca está no vermelho, porque sua novilha está ganhando peso. Você está segurando todas elas. Ela sai de 6 arroba, entra com 10 na estação de monta, show de bola. Se eu estou ganhando 4, tem 1.000 novilha, 4 arroba por novilha. Aí ela sai da estação vazia com 14, você ganhou 10. Mas você não vendeu. Show. Não vendeu. Não vendeu. No final, quando eu vendi, foi para pagar todo o inchaço que ela me proporcionou lá atrás. Exatamente. Entendeu? Porque eu fui olhar quem, para você não ficar vermelho, o seu patrimônio. Show de bola. Quem quiser seguir assim, que siga. É muito bom, igual nós falamos. Para conversar no boteco é ótimo, mas para pagar a conta do boteco, não paga falar assim com BP, né? E não é Não Brasil paga. Paralelo, não é, Não. né? Então, Exatamente, não paga com é balanço isso patrimonial, cara. É isso. Você foi que a assim gente pode. ilustrativo aqui agora, cara. É isso. Entendeu? E eu acho que uma coisa sempre que a gente vem falando muito aqui, você trouxe de novo na fala, não é receita de bolo. Analisa o seu negócio. Analisa o seu negócio. Mesmo quando a gente for ter, já fez quantos episódios? A gente tem um cuidado de trazer conta para vocês, para não falar que a gente está criando aqui criar conceito. Não.
O que a gente fez no passado, no episódio passado, é ilustração apenas. Mas o que vale é isso que você está ouvindo aqui da gente aqui agora. Eu acho que Não tem a receita, é para você pensar. Eu vou te falar assim, o Marcelo, ele deu 5 cenários aqui agora. Eu vou falar, não, o melhor cenário é você comprar vaca parida. Não, analisa o cenário, analisa frente ao ponto de equilíbrio, o quanto você precisa. De novo, a gente já trouxe aqui mais uma vez, para não falar, até para desmistificar o que a gente colocou no episódio anterior. Cara, não é 70 ou 60, talvez 60 é melhor que 70. Aquilo foi simplesmente para a gente partir de um raciocínio lógico para você montar o seu planejamento. Ponto final. Ponto final. Não é Ctrl+C, Ctrl+V. Não, não é planilha, entendeu? não é planilha, Não. é pensamento. Pensamento. Acho que você colocou muito bem assim. O conceito que a gente quer trazer é justamente esse. Cara, vocês têm que pensar. Abra o campo de visão. Né? Tem um sistema de gestão trazido pelo agilismo, por exemplo, chamado de diamante duplo, não sei se você já, né, que converge, diverge, converge, converge, que isso é muito interessante. Chega no ponto, diverge de novo, chega no outro ponto, e você vai resolução de problemas. Tenho vários problemas, diverge, converge em um, soluções, diverge, converge na melhor. E é isso, Marcelo. E uma coisa que até a gente nunca até tocou nesse ponto aqui agora, mas eu vou deixar essa questão no ar aqui, tá? Mas, e em cima do que a gente já falou, mas assim, o cara que mexe com cria, tá certo? É o cara que tem mais opção de versatilidade para gerar o negócio dele, para tocar o negócio dele. Por quê? Cara, eu vou aumentar o rebanho. Ele pode aumentar por novilha, ele pode aumentar por vaca parida, entendeu? Ele pode, talvez, até segurar e fazer a própria recria. É óbvio que tudo isso vai demandar o quem? O mercado, o momento, tudo isso. Agora, você pega um cara que só engorda, cara, ele só tem um caminho. Ele só tem um caminho. Show. Então, moçada, gostou? Se não gostou também, manda para nós porque que não gostou, mas compartilha, salva, indica, mostra para os outros, bate boca com os outros, para que os dois lá falam uns trem. Que esse é o conceito que a gente quer deixar para vocês. Exatamente. Realmente. Habitue-se a planejar. Certo? Esse realmente é de tudo que a gente faz aqui, né? Esse é o nosso principal conceito. E já meio que não, cara, não indo contra o Gustavo, mas nós temos sim uma receita de bolo. Sim. Nós temos sim uma receita de bolo, certo? Nós continuamos provocativos, nós aceitamos o benchmark externo. É verdade, essa é a nossa receita. Tá? E nós queremos que vocês voem na pecuária de vocês, por isso que a gente Eu vou mudar, não é que a gente não tem a fórmula mágica, então eu melhorei agora. Porque o que mais tem é a fórmula mágica. É isso aí, Marcelão. Obrigado mais uma vez, mais um excelente papo aqui, galera. Isso aí, gostou? Curte, leva para discutir lá no boteco com um amigo, entendeu? Fala aqueles doidos lá e bota na mesa, porque é dessa forma que a gente cresce, é dessa forma que a gente se transforma. Aquele abraço e já estamos de volta para mais um episódio com vocês. Fica com Deus. Amém, moçada. Fique com Deus. Toda quarta-feira, tá? Às 8 horas, às 11h11 sai vídeos novos no Potencial PEC 1. Grande abraço, moçada. Fique com Deus. Até a próxima.